Boa tarde, galera. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho, que é para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Hoje a gente vai falar a respeito de estilo na cutelaria. E esse é aquele tipo de vídeo que você tem que abraçar ele com todo carinho e pensar bastante a respeito dele e se imaginar dentro do contexto dele, que é para você poder aproveitar o que eu estou querendo dizer com todo o conteúdo que você vai ver logo a seguir, tá bom? Presta bastante atenção nesse vídeo, porque ele pode ser muito importante para toda a sua carreira como cuteleiro. Antes eu só queria passar um recadinho para vocês. As inscrições do meu curso online estão abertas e elas vão até o dia 10 de março. Elas vão até esse dia porque em vídeos anteriores eu havia falado que ia iniciar as inscrições em março. E a galera estava aguardando talvez para fazer a inscrição no início de março, né? Então, para não falhar com essas pessoas, inscrições abertas até o dia 10 de março. Link na descrição com cupom de desconto para vocês. Vamos falar a respeito do tema estilo na cutelaria. Tem muita gente que não sabe o que é o estilo na cutelaria, não entende o que é, não sabe, digamos assim, se tem estilo próprio ou se está, digamos assim, copiando o estilo de uma outra pessoa, e isso é uma coisa que talvez a gente consiga esclarecer agora nesse vídeo. O estilo, ele acontece na cutelaria quando você faz algo inovador em alguns campos da área da cutelaria. Quando a gente vai falar de estilo, a gente tem que saber como nasce um estilo, quando esse estilo é copiado de uma outra pessoa, tá? E como que a gente pode desenvolver o nosso próprio estilo, tá? A primeira parte do nascimento de um estilo diferenciado de faca nasce justamente da pesquisa de funcionalidade da peça como uma ferramenta no campo em que ela vai atuar. Funcionalidade nada mais é do que para que ela foi feita, qual vai ser a funcionalidade dela e para qual objetivo é feito esse trabalho. Ferramenta é o conjunto de fatores que fazem de uma faca uma ferramenta independente da funcionalidade dela, ou seja, uma faca íntegra em todos os sentidos, de ergonomia, tratamento térmico, tá? Geometria de fio e por aí vai. Quando você respeita a questão da ferramenta, você já tem o primeiro passo dado. Quando você respeita a questão da funcionalidade, você já consegue criar uma ferramenta funcional no sentido prático para determinado fim. E quando você inova nesse sentido de funcionalidade, você cria um estilo novo de ferramenta, tá joia? Por exemplo, se você tem uma atividade específica para fazer um tipo de faca e você desenvolve uma faca com características novas inseridas dentro do contexto daquela funcionalidade, coisa que você nunca viu em uma outra peça, em uma outra faca, então você consequentemente cria um novo estilo de ferramenta com mais funcionalidades. Só que o estilo, no contexto geral, que eu estou querendo dizer, não se resume somente a isso, tá? Isso aqui é só a primeira parte da explicação. Então eu consegui criar uma ferramenta, eu consegui atribuir funcionalidade específica nela e eu consegui inovar. O que seria o inovar nesse sentido? Por exemplo, eu quero fazer uma faca de campo. Então eu fiz uma faca de campo com um conteúdo, digamos assim, ferramental que inovou e gerou mais efeito prático, mais facilidade de uso dentro da área para a qual aquela faca foi desenvolvida para atuar. Dessa maneira, quando eu desenvolvo uma inovação ferramental, eu já tenho ali um estilo de ferramenta desenvolvido. Agora a gente vai adentrar na seguinte questão. O estilo ele vai um pouco além disso, tá? Vamos falar agora de uma maneira separada da parte de acabamento e conteúdo artístico, tá joia? Acabamento é a riqueza que você adiciona na faca no sentido de zelo, né? Por exemplo, quando você faz uma faca, você faz um bom lixamento, faz um bom padrão de geometria de fio, faz um bom padrão de ajustes e tudo mais, você está inserindo acabamento naquela peça. Então você tem uma peça, além de ferramenta, bem acabada e confortável tanto à mão do usuário quanto aos olhos do usuário. Ele vê aquela peça e consegue ver que tem zelo naquela peça. O conteúdo artístico é algo que você insere na faca que pode vir da sua personalidade ou da personalidade de uma outra pessoa. Na cutelaria, é natural que o conteúdo artístico que a gente coloque a um primeiro momento numa faca
venha dos traços de uma personalidade de uma outra pessoa que já está mais evoluída na cutelaria. Ou seja, você faz, entre aspas, tá? Não é no sentido ruim, mas você faz uma cópia dos traços artísticos daquele cuteleiro e replica nas suas peças. Dessa maneira, galera, a gente ainda não tem o seu estilo definido naquela peça. A gente tem apenas o estilo de um outro cuteleiro que está sendo representado na sua peça porque você se inspirou no trabalho dele e trouxe aqueles traços para dentro das suas peças. Isso não é errado, isso não é desmérito de maneira alguma, tá? É perfeitamente compreensível e é interessante, porque um cuteleiro, pelo menos eu penso dessa maneira, quando vê o seu estilo sendo copiado, significa automaticamente aprovação. Então você tem ali, digamos assim, quando alguém copia uma peça sua, copia um modelo seu, entre aspas, tá? Se inspira num modelo seu, você tem, digamos ali, o seu estilo aprovado pelos cuteleiros ou, quem sabe, aí, pelos apreciadores. Como que a gente consegue criar o próprio estilo no sentido artístico da palavra? É quando você começa a inserir dentro do contexto de uma faca a sua própria personalidade. E a sua personalidade, quando você insere ela na faca, vai desde um ajuste diferenciado que você tenha desenvolvido, desde o encaixe de cabo diferenciado que você tenha desenvolvido, desde um estilo de lâmina ou de um formato de cabo diferenciado que você tenha desenvolvido, até a parte mais artística, que é, por exemplo, você colocar um inlay de ouro, fazer um engrover na peça e por aí vai. Penso eu que a personalidade do cuteleiro, do artista, digamos assim, ela vai se fazer presente, pelo menos na maioria das ocasiões, dentro daquilo que ela faz, né? E isso começa, de certa maneira, a acontecer quando o cuteleiro se dá conta de que ele quer fazer algo diferente na peça. Ele começa a enxergar a peça e criticar ela, mas criticar de uma maneira racional, não criticar apenas para inovar por inovar, criticar com um sentido. Então ele começa a analisar suas próprias peças e pensa assim, poxa, esse cantinho aqui pode ser de uma outra maneira, esse ajuste pode ser feito de uma outra maneira, eu quero fazer um novo formato de guarda para essa peça aqui, porque eu acho que vai ficar mais bonito, mais interessante, ainda assim vai manter a funcionalidade da peça. Então, de certa maneira, a partir daí, começa a surgir um estilo próprio dentro da cutelaria. Eu acho interessante a gente falar a respeito disso no sentido de produção e no sentido artístico da coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente a faca que é feita por produção, logo no início da carreira do cuteleiro, trava ele de certa maneira, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas trava ele de certa maneira a fazer um padrão repetido daquele modelo de faca. Algumas vezes o cuteleiro consegue desenvolver naquele padrão repetido um estilo diferenciado, algum incremento que ele venha a fazer, mas na grande maioria das vezes vai continuar sendo cópia de alguma coisa que já deu certo. E também não é desmérito fazer isso, tá? Fazer uma faca bem feita, repetidas vezes, mesmo que ela seja um padrão, digamos assim, de perfil, de modelo, enfim, repetitivo, não é desmérito. Se a faca é bem feita, se ela tem todos os conceitos técnicos para fazer dela uma boa ferramenta e o cara é caprichoso, é zeloso, essa faca vai ser sucesso na vida dele por muito tempo, tá bom? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando a gente no começo da nossa carreira se dedica no sentido de buscar desempenho de produção, às vezes, nem sempre, a gente acaba se deparando numa situação onde a gente está fazendo um padrão repetitivo e a gente não consegue experimentar. Nesse momento, eu vou dar um conselho para você que é cuteleiro e está entrando dentro dessa arte maravilhosa. Fica um tempo no sentido experimental de tudo que você puder dentro da cutelaria. Faça um pouco de cada coisa, não, digamos assim, fique muito focado num único modelo de faca, tá? Quando você consegue fazer vários modelos de faca, vários estilos de lâmina diferenciados, né? Mesmo que o estilo ainda não seja o seu próprio estilo, você consegue ter uma abertura da sua mente, digamos assim, a gente abre a mente para novas possibilidades. A título de exemplo,
Eu vou mostrar uma peça para vocês aqui que não está acabada, tá bom? Aqui a gente tem uma faca de campo, outra faca que não está acabada, aqui a gente tem uma javalizeira, outra faca que não está acabada, aqui a gente tem uma Bowie. E cada uma dessas peças, ela passa por processos de projeto diferentes. Quando você se permite produzir peças diferentes a todo momento, você acaba assimilando uma quantidade maior de informação que vão abrir a sua mente justamente para você ter uma riqueza de domínio de projeto. Ou seja, você vai conseguir, de certa maneira, estar dominando diversos modelos de projeto e quando você tiver, digamos assim, assimilado muito conhecimento e repetido, aí sim entra a parte da repetição. Aquele processo várias e várias vezes ao ponto de você conseguir, digamos assim, replicar aquilo com relativa facilidade, você já está apto a começar a questionar. E a forma de você questionar dentro da cutelaria é o seguinte: primeiro quesito, ferramenta e funcionalidade. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma funcionalidade e eu preciso respeitar esses dois critérios. A partir dali, o que não retire funcionalidade nem característica de ferramenta de uma faca faz com que você consiga fazer modificações nela, respeitando esses dois pontos, ao ponto de você conseguir inovar, ainda assim mantendo esses dois pontos de ferramenta e funcionalidade. Então você começa a criar traços novos de ferramenta e funcionalidade a partir dali. E uma das formas que eu acho mais interessantes de você conseguir chegar nesse resultado é procurar saber a necessidade do seu cliente. A título de exemplo, eu vou mostrar uma peça que ela tem muito conceito de funcionalidade e ferramenta que eu estou desenvolvendo dentro dela. Tem muita coisa nela que é colocada a partir de agora e tem sentido prático. Essa daqui, ó, é a Black Danger. Essa daqui é a minha faca de pesca, o meu modelo de faca de pesca que eu desenvolvi baseado nas necessidades de um cliente. E essa peça ela foi tão aprovada por aquele cliente que o amigo dele me pediu uma, e essa daqui, ó, é a versão 2.0 dela, da Black Danger. Ou seja, a primeira versão e a segunda versão estão indo para o mesmo lugar. Então eu já sei que ali existe aprovação, porque funcionou muito bem na mão do cliente. E a partir daí eu consigo analisar essa peça ainda mais e tentar incrementar ainda mais. Fiz algumas alterações nela, que a gente vai falar disso no futuro, tá? Que eu vou apresentar essa faca com mais riqueza de detalhe para vocês e vocês vão entender o sentido prático dessa peça. À primeira vista você olha, isso aí é uma faca de caça pontuda, mas não é. Tem funcionalidade inserida nela ali que vocês ainda não estão sabendo, mas os clientes estão sabendo, já experimentaram e tem efeito prático testado. Quando você escuta o seu cliente e entende a necessidade dele, a vida que ele tem naquele momento em que ele vai usar a peça, a atividade para a qual ele vai utilizar a peça, você consegue desenvolver uma peça específica para aquela função. E aí já muda traços das características gerais da peça. Então, por exemplo, eu quero uma faca de caça, mas o que eu vou caçar? Eu vou caçar peixe? Eu vou caçar algum outro tipo de bicho aí? Claro que tem permissão para ser caçado. Então, tá, esse tipo de caça requer esse tipo de serviço. Então, baseado nisso, eu começo a estudar naquela peça e desenvolver linhas naquela peça que vão gerar facilidade de uso para aquele cliente que precisa daquela faca para aquele sentido específico. Então, quando você desenvolve uma ferramenta específica baseada no gosto e na opinião do seu cliente e ele coloca aquela peça em uso e faz daquela peça um instrumento, uma ferramenta em que ele se sinta confortável ao manusear ela o tempo todo, você criou ali uma funcionalidade nova e ali já começa a nascer o seu estilo. O que eu quero dizer com isso é que você tem que, dentro do respeito à regra da ferramenta e da funcionalidade, tentar desenvolver algo ao gosto e à necessidade do seu cliente, tá? Dessa maneira você consegue incrementar o estilo ferramenta da sua faca. Às vezes a gente pode receber um pedido talvez um pouco que venha extrapolar alguns limites que a faca nos permite. A gente sabe disso como cuteleiro. Por exemplo, algumas coisas que tiram a funcionalidade da peça. A gente tem que explicar isso para o cliente e determinar um limite, até onde eu posso ir, tá?
Só que isso não significa que você precisa saber de tudo, ou que você tenha que saber para o seu cliente qual o melhor tipo de faca para ele e qual a necessidade que ele tem que ter dentro da área dele. Você tem que escutar o seu cliente, tá? Seu cliente, ele está no uso prático daquela peça. Então, se você nunca caçou, se você nunca fez determinado, se você nunca foi cozinheiro na vida, se você nunca foi, digamos assim, um praticante de bushcraft, alguma coisa nesse sentido assim, você precisa ouvir o seu cliente para saber qual que é a realidade dele no campo e tentar desenvolver uma peça dentro do conceito de cutelaria que consiga atender aquela necessidade, respeitando funcionalidade e ferramenta. Escuta o seu cliente quando ele te falar do que ele precisa, tá? Se ele falar para você assim, eu queria uma peça assim, com acabamento tal, e ele não te der detalhes a respeito da funcionalidade, você tem que estar preparado para entregar para ele, além da beleza estética, a funcionalidade, tá? Mas quando o seu cliente te pede uma peça para atender uma necessidade específica, se você não conhece aquela área, escuta o seu cliente para que ele possa te falar a necessidade dele e você consiga desenvolver uma peça para aquela finalidade. Tá joia? Então, uma das formas de desenvolver estilo de ferramenta é assimilar a necessidade para qual aquela peça vai ser desenvolvida e tentar fazer algo que seja cada vez mais funcional naquela função, tá? Naquela atividade. E aí você consegue desenvolver uma boa ferramenta e, se você quiser ir além, talvez você consiga inovar no campo da ferramenta. Acabamento artístico. Até um certo ponto, a gente tem uma certa dificuldade. Por exemplo, as minhas peças, elas são, assim, modéstia à parte, tá, meus amigos? Bonitas de se ver, mas elas têm alguma riqueza de acabamento. Por exemplo, linhas de definição do cabo, estilo da guarda e tudo mais. E quando você entende a questão da funcionalidade, você automaticamente consegue desenvolver essas linhas de uma maneira que você consiga colocar ali traços da sua personalidade. A partir dali, você começa a questionar ainda mais a peça e falar o que eu posso fazer para incrementar essa peça no sentido artístico. E é aí que o mundo se abre, é aí que é o momento, digamos assim, de o céu é o limite, entre aspas, tá, galera? Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta funcional, que você tem uma peça que seja, digamos assim, uma inovação no sentido de funcionalidade, você tem bom acabamento e você tem um bom conteúdo artístico e você quer ir além no conteúdo artístico, desde que não retire funcionalidade, acabamento, ferramenta, aí você vai colocar o que você quiser na peça. Presta bastante atenção. Desde que não retire funcionalidade, ferramenta e acabamento da peça. Aí você tem, digamos assim, espaço para atuar e evoluir cada vez mais, tá? Eu acho interessante observar que tem cuteleiros que estão estudando há mais de 20 anos e não pararam até hoje. Por quê? Porque eles estão estudando maneiras de colocar conteúdo artístico nas suas peças, de trazer ainda mais a sua personalidade para aquelas peças, tá? Isso acontece não só na arte da cutelaria, mas como também na arte da música, no cinema, onde um diretor de cinema traz para dentro de um filme os traços da sua personalidade, a sua forma de ver o mundo. Quando um artista traz para a música a sua emoção, tá? Existem músicas que, do começo ao fim, isso aí quando eu falo a respeito disso, eu falo mais de música clássica, tá, galera? Porque instrumental tem compositores que conseguem trazer uma carga de emoção e passar uma história da vida deles para vocês dentro da música. E na cutelaria isso não precisa ser diferente. Você consegue, de certa maneira, trazer para dentro do conceito de cutelaria traços da sua personalidade e contar a sua história, tá? Seja através de um trabalho bonito que você faz em couro, seja através de um trabalho bonito que você faz na lâmina com o engrover ou na guarda, seja através de um trabalho bonito que você venha fazer no cabo com inlay, com incrementos, tá? Você traz traços da sua personalidade, traços do seu emocional inseridos dentro do contexto daquela peça. E nesse momento,
eu paro aqui as minhas explicações a respeito disso porque o céu é o limite, literalmente. Quando você faz esse tipo de coisa, o céu, entre aspas, tá? É o limite. Porque a partir dali, o que a sua personalidade te disser, você consegue inserir dentro da peça, desde que você respeite aquelas regrinhas: funcionalidade, ferramenta, acabamento, tá? Hugo, acabamento não seria em si o sentido artístico? Também, tá? Às vezes a gente vê muita arte mal acabada, entendeu? E às vezes a gente vê muito acabamento com um conteúdo ainda mais simples de arte inserido numa peça, que, claro, no decorrer do tempo vai sofrer evolução. Basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Em algum momento vocês vão se deparar com as peças de vocês e automaticamente vão questioná-las. Vão falar assim: peraí, acho que isso e aquilo pode ser mudado. E aí é o momento onde vocês começam a, digamos assim, caminhar no sentido artístico com os próprios pés. Tá joia? E inserir a sua personalidade dentro da faca, desde que respeite ferramenta, funcionalidade e acabamento. Prestou bastante atenção nisso? Estou reforçando a questão de funcionalidade, ferramenta e acabamento. Porque antes de ser uma obra de arte, a faca tem que ser uma excelente ferramenta. Tá joia? Quando você enxerga tudo isso, você sai do estilo de uma outra pessoa e passa a fazer o seu próprio estilo. Nem todo mundo consegue desenvolver isso, tá? E não é desmérito, porque todo mundo está trabalhando para ganhar o pão de cada dia. E eu acho que também não é cópia, porque a gente se inspira em pessoas que já têm um trabalho mais elaborado que o nosso. E a gente traz aquilo para dentro do nosso contexto artístico, tá? E é normal, é natural, é assim no mundo, em todos os campos. Você se inspira em quem você admira. Chega um dado momento que você passa a pensar por conta própria em vários pontos da cutelaria e começa a fazer um estilo totalmente seu e começa a inovar, tanto no sentido de ferramenta quanto no sentido de acabamento e conteúdo artístico. É a partir daí que se insere o estilo próprio nas peças, tá bom? Eu penso dessa maneira. Deixa eu dar uma pincelada numa questão que é importante também, que eu falei há pouco tempo atrás. Pessoas que repetem o mesmo tipo de faca não necessariamente repetem um padrão copiado. Essas pessoas talvez já experimentaram diversos modelos de faca durante toda a sua vida e chegaram no estilo próprio e depois repetiram ele por várias vezes. Isso é muito bom. Mas quando você se inicia na cutelaria sem ter desenvolvido o senso de tudo quanto você pode desenvolver, ou o máximo possível, no sentido de peças, você acaba copiando algo, não no sentido cópia integral, mas você acaba se inspirando em algo e replicando aquilo repetitivamente nas suas próprias peças. Tudo bem, isso é uma forma de conseguir ganhar o pão de cada dia, mas se você quer ir além, se você quer desenvolver o seu próprio estilo, não se limite e experimente todo o estilo de faca que você puder experimentar durante a sua carreira. Dessa maneira você vai conseguir desenvolver um senso e vai começar a questionar em algum momento. E de repente você vai estar atribuindo características próprias na sua peça, tanto no sentido de ferramenta e depois no sentido artístico da coisa, tá? Isso é rápido? Não é não. Eu já tenho mais de 4 anos na cutelaria e estou desenvolvendo traços de estilo ferramental nas minhas peças agora. Antes eu estava, de certa maneira, pegando aquilo que deu certo, e isso não é vergonha, tá? Mas quando você entende isso e começa a buscar uma inovação no sentido de ferramenta e no sentido artístico, é o momento em que você começa a dar os seus primeiros passos para se tornar um cuteleiro com características exclusivas suas, peças próprias no sentido geral da coisa. E aí você começa a se destacar um pouco mais no mercado, mas isso leva tempo, tá? Isso não é rápido, isso leva tempo. Pode ser que algum cuteleiro consiga fazê-lo ainda mais rápido do que eu. Pode ser que um demore um pouco mais do que eu. Cada pessoa tem a sua individualidade. Cada ser humano é diferente em seus diversos aspectos, tá? E a gente precisa entender isso.
Então, se você está há muito tempo na cutelaria e ainda não desenvolveu o seu estilo próprio, não se preocupa, tá? Muita gente ainda não desenvolveu, mas você precisa começar a pensar a respeito disso e escuta esses conselhos que eu passei aqui para vocês, que é para você, primeiro, despertar no seu coração o entendimento de que isso tem que ocorrer em algum momento e você pode provocar esse acontecimento, tá? E despertar no seu coração também a vontade de que isso aconteça. E aí, automaticamente, o seu subconsciente vai trabalhar para que você busque algo diferente. E aí você começa a desenvolver o seu próprio estilo, tá bom? Essa é a minha opinião a respeito, tá? Se tiver alguém que pode complementar isso, pode deixar nos comentários aqui. E a gente vai desenvolver mais esse tema no futuro. Mas eu acho que é um tema muito importante para se abordar na cutelaria. E eu pensei muito tempo para poder fazer esse vídeo, tá? Para que ele fosse feito de certa maneira de forma responsável. E aí a gente conseguisse trazer aqui para o contexto da cutelaria uma informação no sentido de estilo consistente, tá? E que pudesse de fato ajudar quem quiser entender mais a respeito desse tema. Mas por hoje é só. Muito obrigado a todos por terem ficado até aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.